Nós vamos ler Romanos 11, está chegando perto de terminar. Ainda não terminou, né? Certo? Ainda falta 5 capítulos para terminar Romanos. E nós estamos em 11, eu estou indo devagarzinho, até porque minha garganta não está muito boa. Mas vamos orar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, Jesus. Nós te pedimos que nos dê sabedoria para ler vossas palavras, entendimentos como foi sofrido a vossa passagem sobre a terra, porque o povo eleito não pôde te receber. E os que estavam preparados, mesmo sabendo de toda a verdade do Velho Testamento, todos os caminhos que o Senhor apontou para demonstrar que Jesus é vosso Filho, mesmo assim eles não o receberam e também crucificando Jesus como se ele fosse um falso profeta, sendo vosso verdadeiro Filho eternamente. Bondoso Pai, nós sabemos a dor do vosso coração pela demonstração de sofrimento que o Senhor escureceu o céu durante 3 horas e rasgou o firmamento de ponta a ponta e houve terremoto. E que as pessoas então perceberam que verdadeiramente era vosso filho, mas já não podia mais continuar a missão, porque o corpo físico dele foi doado por nossa salvação, enquanto seu espírito é eternamente livre e vivo. Nós te pedimos, Senhor, que possa nos dar entendimento, sabedoria para lidar com vossas palavras. Nós sabemos que estamos nos últimos dias, infelizmente as pessoas não compreenderam o que aconteceu e até hoje estão em erros, Pai. E as pessoas colocaram dogmas na igreja, na vez de ensinar o puro ensinamento de vossas palavras através de vossos filhos, através de Jesus, através das palavras dos discípulos, para que a gente possa entender a segunda vinda do Messias. Nós sabemos que muitas pessoas mataram crentes com seus absurdos, com suas exigências, com falta de amor. E também por causa da queda, muitos abandonaram, Pai, o vosso caminho. Muitos preferiram o mundo e servir, mesmo sabendo da verdade de que seguir um caminho estreito, que é caminhar para vós, sendo oposto do mundo lá fora. Te pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que luta verdadeiramente para ficar de vosso lado, para se tornar filhos e filhos vossos. Nós estamos na era da segunda vinda do Messias e nós sabemos que quando acontecer o terceiro Adão, porque Jesus foi o segundo, quando acontecer a vinda do terceiro Adão com a Eva, nós estaremos, Pai, novamente numa luta entre o bem e o mal sobre a terra, que será acontecido o Armagedon e o Apocalipse. Por favor, me permita e permita a todos que escutam vossas palavras e luta para ficar do vosso lado e que nós possamos ser firme em continuar lutando contra nós mesmos, contra nossos erros, contra as nossas falhas e continuar, Pai, apoiando os nossos irmãos para que eles vençam a si mesmos e se mantenham no caminho reto de vossas palavras, de vosso ensinamento, dos ensinamentos dos verdadeiros pais. Te pedimos que abençoe a todos para que, como Jesus deseja tanto, nenhum se perca, Pai, mas que renasça sobre as vossas palavras, diretrizes e ensinamentos. Te peço e te agradeço em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Bom, nós vamos ler Romanos. Eu sei que Paulo muitas vezes ficou confuso e confundiu a mente de muita gente. Mas ele diz coisas porque ele ouvia de Jesus, né? Ouvia de Jesus. E ele foi muito testado, como ele disse, né? Como a gente já leu, que pelo Espírito ele servia a lei de Deus, mas via nos membros dele outra lei que queria prendê-los longe do entendimento espiritual que ele tinha. Mas vamos lá, Romanos 11, capítulo 11, versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus seu povo, falando de Israel, de modo nenhum, porque também eu sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. No entanto, qual é a diferença do resto do povo de Israel para Paulo? Paulo aceitou o Filho de Deus. Mesmo ele iniciando, sendo perseguidor dos cristãos, que assistiu à morte, como ele mesmo disse, de Estevão, que caiu aos seus pés, enquanto ele segurava a roupa, enquanto as pessoas o apedrejavam e maltratavam até que ele morreu. Mas ele se arrependeu, conhecendo a verdade através do próprio Jesus, quando perguntou: Salom, Salom, por que me persegues? E aceitou Jesus. Então ele, sendo israelita, ele viu a salvação através das palavras
do Messias. Deus não rejeitou seu povo que antes conheceu, ou não sabia que a Escritura diz de Elias. Como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, matarás teus profetas, derrubais os teus altares, só eu fiquei, buscam minha alma. Só Elias foi leal a Deus, né? Mas quem diz a resposta divina? O que foi que disse a resposta divina? Deus disse para ele: reservei para mim 7.000 homens que não dobrarão os joelhos a Baal. Ou seja, ele deixou 7.000 homens na descendência prometida por Abraão. Esses 7.000 anos, durante toda a história, aparece para não dobrar os seus joelhos aos deuses de Satanás. Assim, pois, também agora, neste tempo, foi com o renascimento, segundo a eleição da graça. Gente, não é receber de graça, né? Como as pessoas querem que seja salvo por graça. É graciosa, abençoada, segundo a eleição da pessoa, abençoada por Deus. Por que aquela pessoa, como disse Maria, estou cheia de graça? Maria, Deus achou graça em tu. Quando o anjo foi anunciar Jesus, ela era uma pessoa abençoada, veio de uma tribo preparada, tinha uma vida preparada, estava dentro dos preceitos do Velho Testamento, se preparando para esperar a vinda do Filho de Deus. No entanto, ela foi portadora da vinda do Filho de Deus em seu ventre. Então, abençoada, cheia de graça, eleito da graça, não é de graça, é da graça, é abençoada, agraciada por Deus, ok? Mas se é por graça, já não é por obra. De outra maneira, a graça já não é graça. Não é de graça, como o povo entendia. Se porém pelas obras. Se não porém pelas obras. Ou seja, ele entendeu que a graça vem pelas obras, pela preparação daquela pessoa, ok? Já não é mais graça de que outra maneira a obra não é obra. Ou seja, não é mais a graça, né? Ela não diz de graça a graça, mas de maneira nenhuma a obra já não é obra. Você ser abençoada por Deus, você tem que ter uma vida de cumprimento da palavra de Deus, ok? Porque o que Israel busca não alcançou. Israel buscava o quê? A salvação pela chegada do Messias. No entanto, o Messias chegou e eles não o reconheceram, não o aceitaram, ainda mais assassinaram o Filho de Deus. Então, eles não alcançaram o que eles buscavam. Mas os eleitos, aquele que Deus viu que tinha condição e era de coração, né? Verdadeiramente queria e almejava a chegada do Messias, o alcançou. E outros foram endurecidos. Enquanto os outros elitas foram endurecidos, eles não puderam abrir o coração para Jesus entrar e ensinar a verdade. Como está escrito, Deus deu o espírito de profundo sono, os olhos para não ver, ou seja, quando ele endureceram o coração, eles ficaram como dormindo. Por isso que dormir, quando vai para o mundo espiritual, fica dormindo. De profundo sono, para não ver, e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Ou seja, eles não conseguem ver e ouvir que Jesus, realmente naquela época, era o Messias esperado. E até a eternidade ele é o Filho de Deus. Então Jesus foi a primeira vinda do Messias. Mas Deus, depois deles não aceitarem Jesus, Deus deixou ele em profundo sono vivo. Ou seja, mesmo na terra, eles estavam dormindo, ignorante, quer dizer, dormir, quer dizer que você não está vendo, eles ficaram ignorantes sobre Jesus. Eles ignoraram Jesus, eles não viram, eles não conseguiam entender as palavras de Jesus, não viram, ouvidos para não ouvir até a data de hoje. Até hoje, muitos deles não aceitam Jesus. Como você vai receber salvação se você não aceitou a vinda do Filho de Deus? A mesma coisa na segunda vinda. Como você vai ter salvação se você não aceita a segunda vinda do Messias? Davi diz, tomar-lhe a sua mesa em laço e em armadilha, em tropeço para a sua retribuição. Ou seja, eles se colocaram em armadilha. Eles fizeram armadilha e tropeço da vida por não aceitar o Messias. Escureceram-lhe os olhos que não viram, e escureceram-lhe continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios para iniciar a emulação. A emulação, para iniciar a emulação, é sentimento de elevar o indivíduo para igualar o que é bom. Ou seja, como os israelitas não aceitaram Jesus, Deus começou, através dos discípulos, a preparar os gentios que aceitaram para ele se tornar tão bom
na aprendizagem da palavra de Deus como israelita era no Velho Testamento. No entanto, eles se perderam porque ficaram até hoje no Velho Testamento, enquanto o Filho de Deus já veio e já prometeu uma segunda vinda. E que já estamos vivendo nela. E se a sua queda é a riqueza do mundo, a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, os filhos de Deus vão chegar à plenitude, né? Porque eles teve uma queda por não aceitar Jesus. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, Paulo se considera, né, porque ele foi um dos primeiros a levar a palavra para os gentios e foi criticado também até pelos próprios outros apóstolos. Ele diz, exalto o meu ministério para ver se de alguma maneira posso iniciar a imolação da minha carne e a salvar alguns dele. Ou seja, ele quer se tornar cada vez melhor, né, purificando o corpo físico para conseguir levar a verdade e salvar alguns dos gentios. Porque a sua rejeição é a reconciliação do mundo, que será a sua admissão. Ou seja, como Israel rejeitou Jesus, Jesus teve que espalhar pelo mundo todo, que seria o povo de Israel que ia conquistar as outras pessoas, mas como não foi, os discípulos saiu pelo mundo, então deu a dimensão de outras pessoas. Por isso que Jesus disse, dessa pedra posso fazer filhos de Abraão, descendentes, né? Então, por quê? Porque ele deu vida às pessoas que não tinham vida. E como diz também, Deus não faz acepção de pessoas. Deus veio para salvar o mundo. As pessoas prestam atenção, mas o Pai Muito sempre diz o seguinte, que a frase é, Deus amou tanto o mundo, deu o seu filho para salvar o mundo. Não foi uma igreja, não foi só uma nação, mas o mundo. Deus quer todos salvos, porque todos vieram de uma mesma origem. E a origem original era Deus. Depois Satanás tomou e deu... tomando posse de Adão e Eva, ele tomou posse da herança e tomou posse dos filhos de Deus para se tornar, como de Jesus disse em João 8,44, filhos de Satanás, porque faz a vontade de Satanás. Se você faz a vontade de Deus, você se qualifica cada dia para se tornar filhos de Deus. Se não há vida dentre os mortos, qual morto ele está falando? Se não a sua dimensão, se não há vida entre os mortos. Qual os mortos? Lembrando que ele estava falando de morte espiritual. Por isso eu botei aqui em Mateus 8,22. Jesus, porém, disse-lhes, segue-me e deixa os mortos sepultarem seus mortos. Tinha dois tipos de morte aqui. A morte do pai do discípulo e os mortos carregando a rede onde estava o pai dos discípulos. A morte física e a morte espiritual. Aqueles que estavam carregando o defunto físico estavam mortos porque não seguia Jesus. E as premissas, primeira coisa, premissas são as primeiras coisas santas. As primeiras coisas santas são o quê? Todas as palavras de Deus, o seu sinceramento dos Pais Celestes que veio através do seu Filho. Também é a massa, ou a raiz é santa, também os galhos serão. Então, se você seguir as premissas, as palavras dos Pais Celestiais através do seu Filho, a raiz é santa, Jesus é a raiz, a segunda vida do Messias é a raiz, também os ramos que foi enxertado nele se tornará raiz santa, que se cumprir os mandamentos, se cumprir as palavras. Se alguns do ramo foram quebrados, quando foram quebrados? Através da queda de Adão e Eva. E se tu sendo zambuzeiro é conhecido como oliveira selvagem, serve para fazer azeite, mas não é a oliveira verdadeira. Foste enxertado em lugar dele, porque a oliveira verdadeira é quem? O Cristo. O zambuzeiro, que também é oliveira, faz azeite, mas Jesus é a oliveira verdadeira, entende? Ele está comparando uma coisa física com uma coisa espiritual. Foi enxertado em lugar dele, feito participando da raiz, da seiva da oliveira. Não te glorifique quanto ramo, ou seja, se está com Cristo, se está com a segunda vinda, não se glorifique em cima dos outros. Pelo contrário, se contra ele te glorifica, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que se sustenta. Por que nós não podemos nos glorificar em cima das outras pessoas? É pecado, vai para o inferno, não sei o quê. Porque quem nos sustenta é a raiz, é o Messias, entendeu? Não é nós que temos força, mas nós nos ligando a Ele, praticando, orando todo dia, conversando com o nosso Pai Celestiais, com os verdadeiros pais, com Jesus, nós podemos então estar forte, porque a raiz que é o Filho de Deus, estará forte. Adão e Eva deveria ter sido essa raiz para a humanidade, em vez de ser para Deus. Eles se conectaram com Satanás e se tornaram raiz de Satanás.
e deu origem à humanidade. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Não, não é assim, né? O ramo foi quebrado, era para todos ser enxertado no Messias. Mas infelizmente quebrou a linha entre Adão e Deus teve que preparar uma descendência limpa, pessoas que preparassem para poder receber o Filho de Deus. E essa pessoa, primeiramente, foi Maria. Na segunda vinda, será outra pessoa. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, ou seja, por não acreditar em Deus, por não obedecer os mandamentos de Deus. E tu estás em pé pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo. Mas se você tem fé, você tem o quê? Prática. Se você diz que acredita no Messias, que acredita em Deus, se acredita nos verdadeiros pais e não pratica, você não tem fé, porque a fé leva à prática. Então, tendes ensoberbas, mas teme, não te ensoberba, ou seja, não fique soberbo, metido, mas teme, porque nós possamos nunca desviar do caminho que estamos. Temos que estar atento, concentrado nas verdadeiras palavras, para poder praticá-la no nosso dia a dia. Porque se Deus não poupou ramos naturais, que era Adão e Eva, teme que não te poupe, a ti também. É só ver que Adão e Eva em Gênesis 3 foram lançados fora do paraíso, ok? Então nós temos que temer todos os dias. Eu estou de acordo com a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus. Haverá teste, haverá dúvidas, haverá momento de fraqueza, haverá, mas não se deixe levar pelo mundo satânico, não se deixe levar pelas coisas que você sabe que não agrada a Deus. Você pode cantar, brincar, sorrir, mas você não deve usar seu corpo como templo de Satanás para bebedeira, para safadeza, para prostituição, para mentira, para ganância, para ofender os irmãos. Porque se Deus... desculpa. Considerando, pois, a bondade severidade de Deus, a bondade severa de Deus, para com que caíram, severidade, ou seja, Deus é bondoso, mas ele começou com a descendência a preparar, mas aos que caíram, ele foi severo, ele expulsou do paraíso, porque eles ofenderam o seu pai original, os pais celestiais, eles se cortaram do pai, mesmo sabendo o que não podia fazer, eles fizeram, então eles zombaram dos ensinamentos de Deus, ok? E Deus não o poupou. E tal, se nós errarmos, também vamos ser cortados. Mas para contigo a benignidade, a bondade, a longevidade. Se permanecer a sua benignidade, de outra maneira também tu será cortado. Se não permanecer na benignidade. Se eu não estou benigno, se eu não faço as coisas de acordo com os princípios dos céus, eu também serei cortado, como qualquer pessoa vai ser cortada, ok? E também eles, se não permanecerem, os que eram eleitos, né? Eram eleitos porque perderam o direito, como Jesus diz na parábola da vinha. Se não permaneceram na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para tornar enxertado. Se eles aceitassem o Filho de Deus ou aceitassem a segunda vida do Messias, ele pode ser enxertado a Deus novamente. Porque se tu foste cortado do natural zambuzeiro, oliveira selvagem significa contra a natureza, enxertado na boa oliveira, ou foi? Todos aqueles que aceitaram Jesus, todo aquele que aceita a segunda vinda, é cortado do zambuzeiro da oliveira selvagem, que é o demônio, enxertado na boa oliveira, que é o Messias. Quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Ou seja, os escolhidos, aquela nação do Messias chega, eles serão enxertados na própria oliveira, mas se eles seguir o Messias, se ele seguir e praticar os ensinamentos do Messias. Você nascer na nação escolhida é uma bênção. Você permanecer como escolhido é sua responsabilidade. Porque não quero, irmãos, que ignore este segredo, para que não presumas de vós mesmos, que o endurecimento veio à parte sobre Israel, até que a plenitude do gentil seja entrada. Ou seja, o segredo é, se você não segue o Messias, então você endureceu para Deus. Mas se você vê que os que seguem estão progredindo, estão fazendo as coisas certas, os escolhidos das nações abençoadas que virá o Messias, será então enxertado pelos exemplos daqueles que estão. Mas se os que estão não dão exemplo, ele será culpado por não ter salvo a nação escolhida. Aí vai. Assim todo Israel será salvo. O que é Israel? É o povo vitorioso. Deus não fala de coisa física.
mas o povo vitorioso de Deus, como está escrito que Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades, ou seja, vai vir na nação escolhida novamente, e Jesus disse isso na parábola da vinha, é bom ler com calma, entender o que está acontecendo lá. E esta será a minha aliança com ele, quando eu tirar os seus pecados. Ou seja, para ser salvo precisa o quê? Tirar os pecados, certo? Um minutinho só para ver uma coisa aqui. Eu nem voltei para ver, né? Vinte e oito. Vamos lá. Boa noite, Roseli. Seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Então, para nós termos aliança, tem que ser tirado o que de nós? O pecado, a soberba, as mentiras, a falsidade, a língua que fala dos outros, a condenação, porque eu não quero me autocondenar, mas condeno os outros. Então, isso é soberba, isso é pecado, certo? Aí ele deixa bem claro aqui. Assim que, quanto ao Evangelho, sou inimigo por causa de vós. Ou seja, quanto ao Evangelho de Cristo, eles não aceitaram naquela época. Paulo está falando aqui do Evangelho, né? Mas como a eleição amado por causa dos seus pais. Eles se tornaram inimigo de Deus quando se tornaram inimigo de quem? De Jesus. Se você não aceita o filho, não pode ser aceito pelo pai. Mas eles foram eleitos e amados até a chegada de Jesus pelo mérito dos pais, de ter preparado o caminho para Jesus. Mas, no entanto, os descendentes, quando Jesus chega, os descendentes de Israel, quando Jesus chega, eles se tornam inimigos de Deus por não aceitar Jesus. É que Paulo está dizendo aqui em 11, 27, 28. Ó, assim que, será minha, quer dizer, assim que, quanto ao Evangelho, o Evangelho que entrou foi Jesus, sou inimigo por causa de vós. Mas quanto à eleição, amado por causa dos seus pais, por mérito do Pai. Porque os dons de evocação de Deus não são sem arrependimento. Deus não se arrependeu de fazer aquela nação, né? Ele não se arrependeu. Porque assim como vós também antigamente foste desobediente a Deus, mas agora alcançaram a misericórdia pela desobediência dos outros. Aqui ele fala dos gentis, que na época eles foram desobedientes a Deus, mas como os eleitos falharam, eles foram então, pela misericórdia de Deus, Deus mandou espalhar para aqueles que não eram preparados, né? Por isso que Jesus disse, o banquete foi, as bodas foram preparadas, mas os convidados não foram dignos. Ninguém se juntou a Jesus para receber as bodas dadas por Jesus, a bênção do matrimônio àquelas pessoas. Aí Jesus diz, vai nas encruzilhadas e pega todos que encontrarem. Então, todos os outros que não tinham preparação através dos ensinamentos do Velho Testamento, vieram e se enxertaram a Jesus e aceitaram ele como Messias. Como nós que não vivemos na era de Jesus. Assim também este agora foram desobedientes, para também alcançar misericórdia pela misericórdia da vossa demonstração, ou seja, pela obediência de muitos, outros seriam chamados. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Todos aquele que não aceitou o Filho de Deus é considerado encerrado. Encerrado é o quê? Preso debaixo da obediência. Para que todo use de misericórdia, para poder os que aceitarem usar de misericórdia e querer salvar essas pessoas. Né? Não é para você condenar os que não estão, é para salvar. Aí ele vai exaltar a sabedoria e o poder de Deus. Ó, profundidade da riqueza, tanta sabedoria, como da ciência de Deus. Deus tem ciência. É o maior cientista de todos o universo cósmico. São quanto insondáveis são os teus juízos. Ou seja, tua justiça são insondáveis. Deus é justo. Quanto inescrutáveis, ele não pode descrever os seus caminhos. Ou seja, não tem como negar os caminhos de Deus. Certo? Ele faz uma exaltação à sabedoria, à justiça de Deus. Porque quem compreende a mente do Senhor? Só o Messias. Ou quem foi o seu conselheiro? Só o Filho de Deus era um com Deus, podia ouvir e conversar com seu Pai. Quem lhe deu primeiro a ele, a Deus, a Jesus? Que lhe seja recompensado.
Ó quem lhe deu primeiro, a ele, para que seja recompensado. Se nós nos ofertarmos a Deus, Deus nos recompensa. Porque dele e por ele, para o Filho de Deus, porque dele e por ele, para ele são todas as glórias, pois a ele eternamente. Amém. Ou seja, agora e sempre, o Filho de Deus é aquele que nos leva a conhecer a verdade e praticar a verdade. Isso foi na primeira vinda, como está sendo na segunda vinda do Messias. Nós temos que prestar atenção em tudo que aconteceu com Jesus para não cometer os mesmos erros que nossos irmãos cometeram com Jesus. Infelizmente, perderam a posição de filhos de escolhidos. Israel não era o nome de uma nação, era povo vitorioso. Quem teve vitória? Aqueles que seguiram e receberam Jesus. Ok? Então vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, Jesus. Nós te pedimos que possa nos dar sabedoria para compreender que para sermos povo elite vosso, independente da nação que estamos, como gentis que não estava dentro da nação de Israel, nem mas se tornaram eleitos quando aceitaram o vosso Filho Jesus e permaneceram em vosso ensinamento e continuaram a espalhar em todo o mundo. Nós temos que entender que estamos vivendo na segunda vinda do Messias para não cometer os mesmos erros e rejeitar vosso Filho, Pai. Porque as pessoas, como disse Jesus, quando ele vier, porventura achará fé na terra, que nossa fé permaneça em vosso Filho, nos herdeiros pais, para que possamos continuar firme dentro da vossa providência, que não depende de homem, mas do vosso Filho, do vosso primogênito, Pai, como também de vossa filha, porque tem que vir um terceiro Adão e a Eva, como era no início, que Jesus veio como segundo Adão, mas não houve tempo dele encontrar a Eva, por isso que ele disse que as bodas estavam prontas, os convidados não foram dignos. Ninguém houve preparação para que essa pessoa aparecesse, Senhor. Por favor, permita que nossa mente e nosso coração se conectem com o vosso e que nós possamos compreender vossas palavras, as palavras de vosso Filho, para que possamos estar dentro da salvação plena vossa. Te peço que abençoe a todos que estão lutando para ficar do vosso lado, para que nossos pés não tropecem em pedra. Por favor, abençoe as pessoas que estão ouvindo agora e vão ouvir depois, e através dela, sua casa e sua família. Te peço, te agradeço. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiô. Boa noite, obrigado, Roseli. E até a próxima. Amanhã eu volto, mesmo assim, gripadinha.